Karl Marx. Um nome que, olha, divide opiniões, né? Para uns, ele é quase um profeta. Para outros, a personificação do mal. O nome dele virou bandeira para revoluções, para regimes políticos inteiros. Mas, e se a gente te dissesse que o homem, o Karl Marx de carne e osso, era bem mais complicado e, olha, muito mais contraditório do que qualquer ismo que veio depois? É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos deixar de lado as estátuas para tentar encontrar a pessoa real, com todas as suas ironias. Pensa só, uma pessoa dedica a vida inteira, cada minuto, a um único objetivo, que é basicamente escrever a certidão de óbito do capitalismo. Cada livro que ele escreveu, cada panfleto, cada linha, tudo era focado nisso, em desmantelar o sistema, sabe? Mostrar os defeitos, prever que uma hora ele ia desmoronar. Pois é. E aí já vem a primeira grande, mais grande mesmo, ironia da vida dele. Quem é que pagava as contas, o aluguel, a comida do cara que queria destruir o capitalismo? O dinheiro que vinha do coração do próprio sistema, de uma fábrica. Essa contradição, essa tensão absurda entre o que ele falava e como ele vivia, isso marcou a vida dele do começo ao fim. A visão dele era, nossa, era grandiosa. Ele imaginava um futuro em que os trabalhadores, sabe? A galera que bota o mundo para girar, as verdadeiras engrenagens, finalmente iam se libertar. Quebrar as correntes e assumir o controle do próprio destino. Só que, na vida real, na vida pessoal dele, a luta era bem mais simples e bem mais dura. O mesmo cara que sonhava com os trabalhadores controlando as fábricas, as terras, tudo, muitas vezes não conseguia controlar nem se ia ter um teto sobre a própria cabeça no mês seguinte. E é por isso que a gente chega na pergunta principal. Se a gente deixar de lado os rótulos, sabe, esquecer o profeta e o demônio, quem foi Karl Marx de verdade? Pra gente descobrir, a gente tem que voltar lá pro comecinho de tudo. Olha, para entender de onde vieram as ideias tão revolucionárias dele, primeiro a gente precisa entender as contradições que formaram a pessoa. E essa história não começa com economia, não. Começa dentro de casa. Então, Marx nasceu lá em 1818, na Prússia. O pai dele era advogado, um cara super influenciado pelas ideias do iluminismo, de liberdade, razão. Só que tinha um detalhe. A família era de origem judaica, e naquela época e lugar, isso era um problemão profissional. Para poder continuar trabalhando como advogado, o pai do Marx tomou uma decisão drástica. Converteu a si mesmo e toda a família ao luteranismo. Imagina o jovem Karl crescendo e vendo isso. Vendo a religião da família ser trocada por uma questão de trabalho. Essa hipocrisia que ele via todo dia, talvez tenha sido aí que nasceu a semente da obsessão dele e entender como as coisas realmente funcionam. Quando foi para a universidade, o começo foi um caos. Lá na Universidade de Bonn era só bebedeira, briga, dívida. Ele se meteu até em duelo de estudante, dá para acreditar? O pai dele ficou desesperado e o transferiu para um lugar mais sério, a Universidade de Berlim. E foi ali que a chave virou. Marx largou a bagunça e mergulhou de cabeça nos estudos, principalmente na filosofia de um cara chamado George Hegel, que era, assim, o pensador da época. Basicamente, Hegel dizia que a história da humanidade é uma grande batalha de ideias. Aí o Marx olhou para isso e virou tudo de ponta cabeça. Ele basicamente falou, não. O que move o mundo não são as ideias lá no alto. É a luta aqui embaixo, é a economia, é a briga por comida, por dinheiro, pelas coisas materiais. Ele pegou o idealismo do Hegel e trocou pelo materialismo. E essa virada foi o começo de tudo para ele. Ok. Com essa nova visão de mundo na cabeça, Marx tentou arrumar um emprego, construiu uma carreira. E o resultado? Bom, foi uma sequência de fracassos, exílio e uma luta que durou a vida inteira só para sobreviver mesmo. Primeiro, ele tentou ser professor universitário. Não deu. As ideias dele já eram consideradas perigosas demais. Plano B, virar jornalista. Ele até abriu um jornal para criticar o governo, mas, adivinha, foi censurado e fechado rapidinho. Sem ter para onde correr, começou a peregrinação dele. Foi expulso da Alemanha, depois foi expulso de Paris, depois de Bruxelas. O destino final foi Londres, onde ele passou o resto da vida como um exilado. E a gente precisa parar um pouco aqui porque a pobreza que a família dele passou em Londres foi algo surreal. Foi miséria de verdade. Vários dos filhos dele morreram ainda crianças. Essa citação tirada de uma carta dele é de cortar o coração. Mostra um homem que passava os dias pensando em sistemas econômicos gigantescos, mas que na vida real não tinha dinheiro nem para comprar um caixão para o próprio filho. É nesse cenário que entra uma figura-chave e, ao mesmo tempo, super contraditória. Friedrich Engels. Ele não era só o melhor amigo do Marx, era parceiro intelectual. Mas, e esse é um grande mas, Engels era filho do dono de uma grande fábrica, ou seja, era o dinheiro que vinha do lucro gerado pelos trabalhadores que, ironicamente, sustentava a família de Marx.
Era esse dinheiro que financiava os livros que pediam o fim desse sistema. Sem dúvida, uma das maiores ironias da história, né? E por isso que é impossível separar a teoria de Marx da vida dele. As ideias não surgiram numa biblioteca chique, com silêncio e conforto. Não. Elas foram forjadas no meio do caos, da injustiça que ele via todo dia e, claro, da pobreza que ele sentia na própria pele. Aí, em 1848, ele e o Engels publicam o famoso Manifesto Comunista. A ideia principal ali é bem direta e bem forte. Para ele, a história de toda a humanidade é, no fundo, a história da luta de classes. Ele dizia que sempre existiu um padrão, um grupo que oprime e um grupo que é oprimido. E no capitalismo da época dele, essa briga era entre a burguesia, os donos das fábricas, das terras, e o proletariado, os trabalhadores. Depois disso, o Marx passou décadas pesquisando para escrever a grande obra da vida dele, O Capital. A ideia era fazer uma análise quase científica do capitalismo, sabe? Entender as regras do jogo. E aí vem mais uma ironia. Esse livro, que hoje é um dos mais influentes do planeta, foi um fracasso total de vendas na época. Era um livro grosso, difícil, e o Marx morreu em 1883 sem ter a menor ideia do impacto gigantesco que aquilo tudo ia ter no futuro. E por trás da figura do grande teórico, tinha uma pessoa cheia de defeitos. Existem fortes indícios de que ele teve um filho fora do casamento e que o amigo Engels assumiu a paternidade para abafar o caso. Dizem que ele tinha um gênio terrível, explosivo e ele era uma bagunça em pessoa. O próprio Engels vivia reclamando que a mesa de trabalho do Marx era uma montanha de livros e papéis empilhados. Pensa só, o cara que queria reorganizar toda a economia do mundo não conseguia nem organizar a própria mesa. Bom, depois que ele morreu, as ideias dele foram lidas, interpretadas, adaptadas e, vamos ser sinceros, muitas vezes distorcidas. Então vamos aproveitar para esclarecer alguns dos erros mais comuns que as pessoas cometem quando falam sobre o Marx. O erro número 1, o mais clássico, é botar a culpa no Marx, diretamente por regimes como o da União Soviética. Mas aí a gente precisa olhar para o calendário. Marx morreu em 1883. A Revolução Russa foi em 1917. São mais de 30 anos de diferença. O que figuras como Lenin fizeram foi pegar as ideias do Marx e aplicar do jeito deles. É impossível a gente saber se o próprio Marx concordaria com o que foi feito. Outra coisa, muita gente ouve a palavra Marx e já pensa em ditadura. É verdade que ele usou um termo complicado, ditadura do proletariado. Mas para ele, isso era para ser uma fase de transição, um momento em que a maioria, os trabalhadores, assumiria o controle do Estado. O objetivo final dele era exatamente o oposto. Ele imaginava uma sociedade tão evoluída que o Estado simplesmente desapareceria. E só para a gente ter uma ideia de onde ele se encaixa, vamos comparar rapidinho. Enquanto Adam Smith falava que o mercado tinha uma mão invisível que arrumava tudo sozinha, o Marx dizia que essa mão, na verdade, só empurrava a riqueza para a mão de poucos. Enquanto Nietzsche acreditava que a história era feita por indivíduos geniais, o Marx acreditava que a verdadeira mudança vem de baixo, da força coletiva das massas. Então, depois de passar por tudo isso, pela vida, pelas ideias, pelas contradições, o que é que fica? Qual é o ponto central da crítica dele que até hoje faz barulho? Dá para resumir em uma observação bem direta. É exatamente isso. Se a gente fosse pegar uma das ideias principais dele e colocar numa linguagem de hoje, seria mais ou menos isso aí. Ele notou uma coisa que parecia errada. As pessoas que de fato fazem o sistema funcionar, que produzem a riqueza, raramente são as pessoas que mais lucram com tudo isso. É uma ideia simples, mas que, alimenta discussões até hoje. E é aqui que a gente chega na nossa pergunta final, a mais provocadora. Imagina se o Karl Marx aparecesse aqui, hoje, e visse o nosso mundo. Visse os bilionários, a inteligência artificial, a galera trabalhando por aplicativo. Ele olharia para tudo isso e falaria, eu estava errado? Ou será que ele daria um sorriso irônico e diria que o capitalismo se tornou exatamente aquilo que ele previu, mais de 150 anos atrás? É uma boa pergunta para a gente pensar. Mas e aí, qual a sua opinião? Olhando para o mundo de hoje, o Marx acertou em cheio ou errou feio? Deixa aqui nos comentários o que você pensa. E se curtiu essa análise mais a fundo, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa aquele like e manda para alguém que também gosta de pensar sobre esses assuntos. E no nosso próximo encontro, a gente vai mergulhar numa pergunta ainda mais fundamental. Como é que a gente sabe que alguma coisa é verdade? Para tentar responder isso, vamos conhecer um filósofo que mal saía da própria cidade, mas que tinha uma mente que viajava pelo universo, Immanuel Kant. E pode acreditar, a história dele também tem cada uma. A gente se vê lá.